Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe a todos vocês. Está demorando um pouco mais para colocar aqui no canal vídeos, porque eu tenho feito uma live semanal na igreja Reino Church em Budas Artes. Então eu já quero convidar a vocês para que toda sexta-feira, às 18 horas, você acesse aí o seu Facebook, coloque nele Reino Church Embu e eu vou estar ao vivo lá fazendo a live, tá bom? Por isso que eu tenho enviado poucos vídeos aqui no canal do YouTube. Gostaria de falar com vocês hoje sobre a identidade de Deus em nós, né? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim, ó: E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando Deus nos criou, ele nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, eterno, santo, né, para viver eternamente. E quando o homem pecou, ele perdeu aquilo que era semelhança de Deus. E a partir daí começou o homem ter os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Não que Deus impedisse o homem de fazer isso quando ele estava no jardim. Mas a gente entende que lá em Gálatas, capítulo 5, fala dos do fruto do Espírito e fala também das obras da carne. E tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, que a gente tem que fazer uma separação, porque do jeito que é colocado para a gente, parece que Deus, ele é um Deus tirano, é um Deus ruim, porque nós temos que fazer tudo que Deus quer e não sobra nada para mim. É isso que é colocado, que temos que fazer tudo o que Deus quer e o que eu quero pouco importa. Mas a Bíblia, ela não fala isso. De maneira nenhuma a Bíblia fala isso. O que Deus quer, a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então a vontade de Deus é boa e nós temos que entender que as nossas vontades nem sempre são boas. Olha só, aqui em Gálatas 5, versículo 19, fala assim, ó: porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja bem, estas coisas aqui Deus é contra. Estas são as obras da carne. E essas aqui são as coisas que nós praticamos. E Deus é contra isso aqui. Agora eu queria que você refletisse comigo para a gente chegar num consenso. Isso aqui é bom? As obras da carne são boas? As obras da carne nos faz bem? O que Deus quer é que venhamos ter uma vida que vai nos fazer bem, sabe? Ser marido de uma só mulher. Na hora de comer, comer aquilo que vai fazer bem para mim e não aquilo
eu tenho que comer porque eu gosto e eu tenho que parar só quando encher a barriga. Não é isso. Bebida. Pode beber, mas beba um tanto quanto você vai ficar sóbrio, você vai ficar bem. Não beba para você se destruir. Então, o que temos que entender é isso. Não é que Deus é tirano e ele quer que faça só a vontade dele. É porque a vontade dele é boa e aquilo que eu tenho vontade de fazer não é bom. Não é bom. Nem tudo aquilo que Deus quer que eu faça é bom. E nem tudo aquilo que eu quero fazer é bom, porque muitas das coisas que Deus quer que eu faço. E isso é bom. Mas muitas coisas que Deus quer que eu não faça, eu faço. E isso é ruim. Agora, isso faz mal para Deus? Não. Isso faz mal para mim. Deus se afasta de mim por isso? Não. Eu que me afasto de Deus. A Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Veja, não está falando que faz separação entre Deus e o homem. É entre o homem e Deus. Porque nós, quando pecamos, nós queremos fugir de Deus, nós ficamos envergonhados pelo o que fizemos. Mas isso não separa Deus de nós. Isso separa nós de Deus. É diferente. Deus sempre vai estar no mesmo lugar, disposto a perdoar, disposto a nos ajudar a recomeçar, né? É, a recomeçar, erramos. Deus fala, recomece. Deus é assim, mas nós achamos que quando nós pecamos, Deus não quer nos ver nunca mais, que acabou para a gente. E não é assim que a Bíblia nos mostra, não é assim que a palavra de Deus nos faz. Mas para ter a identidade de Deus, eu tenho que deixar as minhas vontades de lado e passar a viver de acordo à vontade de Deus. Porque senão a identidade será minha, não será de Deus. Aqui em Romanos 8, 29 e 30, vai dizer assim, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só, Deus ele nos predestinou para que possamos ser filhos. Olha só o que é que diz: porque dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Cristo é o Filho de Deus. E quando passamos a fazer a vontade de Deus e passamos a colocar a identidade de Deus em nós através das nossas atitudes, Deus é o primogênito e nós somos os seus irmãos entre muitos irmãos. Aí diz aqui: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aí aqui em Gálatas 2:20, vai dizer assim, ó. Já estou, aqui é o apóstolo Paulo falando, ele fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo entendeu que ele tinha que viver, que ele tinha que morrer para Cristo viver nele. E essa é a chave, né, para que possamos ter a identidade de Deus. Nós morremos para que Deus viva em nós e para que a identidade de Deus seja vista através de nós. Nós não podemos fazer como João. Olha só o que é que João disse. Abre aí em João 3, João capítulo 3, versículo 30. João 3, versículo 30. João 3,30 fala assim, ó: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, ele está falando que é necessário que Jesus cresça e que ele diminua. Mas quando Jesus cresce e eu diminuo, eu ainda vou ter as minhas vontades, eu ainda vou fazer
os meus desejos. Por exemplo, Jesus cresce, eu diminuo. Ah, então hoje eu vou encher a cara. Ah, Jesus cresce, eu diminuo. Ah, eu vou adulterar. Jesus cresce, eu diminuo, eu vou roubar. Não, você tem que morrer para Cristo nascer. E quando Cristo nasce, você vai continuar. Esses desejos podem vir para você, pode vir para qualquer um. Para mim, ninguém é. Os desejos da carne, ele está a todo momento nos rodeando. Mas quando Jesus vive em mim, pode até vir um desejo, mas ele não vai ser executado por mim. Mas quando Cristo cresce e eu diminuo, hora ou outra, eu vou cometer alguns desses desejos. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que a identidade de Deus, ela só se concretiza em nós a partir do momento que nós morremos para que Cristo nasça em nós. E aí a sua identidade é revelada a todos aqueles que estão ao nosso redor, porque eles não verão mais o Romário, mas eles vão ver Cristo no Romário. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu quero estender o convite aqui de novo, sexta-feira, 18 horas, na página da Igreja Reino Church em Embu, no Facebook. Quero convidar a todos vocês. Eu vou estar falando mais sobre isso. O tempo que eu tenho para falar aqui no YouTube é um tempo curto, porque os meus vídeos não são muito grandes. Mas na sexta-feira eu vou estar falando mais e mais sobre a identidade de Deus em nós. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.